Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio dela que diz assim: Boa noite, André. Eu amo seus vídeos, estou assistindo sua live todo dia para me ajudar. Assim, eu vou resumir minha história. Fui casada há 15 anos, ele me deixou há 6 meses, dizendo que eu traí ele, sem eu nunca ter traído. Agora, quando faz 2 meses que ele me procura, mas só quer transar comigo. E eu quero me libertar disso, André. Eu não consigo me libertar. Eu digo não, depois volto atrás. Bloqueei ele de tudo essa semana, porque não quero mais. O que eu faço, André? Penso nele o dia todinho, quase. E eu quero me libertar. Não sei como. Meses. Meus amores, olha, vamos lá. Foi casada durante 15 anos. Agora faz 6 meses que está separada. Aliás, ela usou a expressão: fui deixada há 6 meses. E aí ela já traz o motivo pelo qual ela foi deixada. Diz ela que o marido disse que ela o traiu, sendo que ela nunca o traiu. Então aqui a gente já tem que fazer um porém aqui. A gente já tem que dar uma parada aqui. Escuta, a partir do momento que você está me enviando um áudio, há de se supor que você tenha sido sincero. Ou seja, eu nunca o traí. E ele fala que eu o traí. Então aqui, minha querida, lógico que se eu estivesse te atendendo, a gente ia se aprofundar nessas questões. Mas veja bem, que acusação foi essa? A partir do que? Tem fundamentação a acusação dele? Né? Porque assim, olha, vamos montar um exemplo até meio estapafúrdio aqui, mas vamos imaginar... mas uma vez, você acredita que uma vez isso aconteceu? Olha, eu ia dar um exemplo estapafúrdio aqui, mas eu atendi um caso desse, eu atendi um caso aqui, olha, ainda bem que veio esse exemplo na minha cabeça. Eu atendi um caso aqui, o GPS da esposa dava que ela estava no motel. A localização dela deu no motel. Agora, eu não sei, eu não vou lembrar porque já faz tempo que essa pessoa passou por aqui no atendimento, então eu não vou lembrar se foi pelo Google, sabe, que vai mostrando onde você esteve, se era acompanhamento de celular, né, de iPhone para iPhone que acompanha, se ele colocou algum rastreador no carro, eu não me lembro o que foi. Eu só sei que deu tal dia lá e horário que ela estava no motel. Você tem noção? E você imagine como que esse marido chegou em casa quando ele foi... Porque não foi no mesmo dia. Vamos supor, ele foi ver lá o histórico dela e viu que, 2 dias atrás, o GPS dela tinha dado lá, motel. Só que ela falou assim pra mim: André, eu fiquei muito tranquila quando ele veio falar. Primeiro porque eu não tinha feito, eu sabia, eu nunca tinha amante. Então, eu fiquei muito tranquila primeiro por causa disso. Porém, eu comecei a ficar um pouco apavorada porque ele me mostrou e de fato aparecia lá que eu tinha estado no motel. Então eu comecei a ficar um pouco nervosa porque dentro de mim eu pensava: como que eu vou provar que eu não estava aí? Não é verdade, gente? Eu também teria ficado aflito no lugar dela. Porque embora eu saiba que eu não apronte, mas como que eu vou provar então agora? Só que aí, glória a Deus, ela tinha como provar que aquilo era falso, porque ela trabalha home office. A reunião que ela estava, uma reunião online, então uma reunião ao vivo, era uma reunião que fica gravada. Nesse ambiente virtual é uma reunião que fica gravada, que é uma política da empresa. Então, tá vendo? Ela conseguiu provar que aquilo não era verdade. Agora, olha que perigo, gente. Porque a gente tende a confiar no dispositivo, não tende? Se o Google fala que eu estive no motel, agora fala pra mim, quem que vai duvidar? Você acreditaria no Google ou você acreditaria só na palavra da sua esposa ou do seu esposo? Não é complicado? É que ela teve como provar que, e aliás, não ficaram sem saber por que apareceu que ela estava no motel. Mas por isso que eu ia citar esse exemplo que eu ia falar. Eu ia dar o exemplo. Vamos imaginar que você foi na rua de trás do motel. Eu ia dar esse exemplo. Você foi na rua atrás do motel e aí deu que você estava ali, né, próximo ao motel, e aí seu marido ficou furioso
e você não teve como provar que você não foi no motel, que você estava na rua de trás, porque você foi entregar uma marmita para um morador de rua que pediu comida para você, por exemplo, sabe? E aí como que eu vou provar que então eu fui entregar marmita para o morador, a localização minha pegou que eu estava no motel, e aí ele me acusa de traição, porém, tá vendo? Eu entendo ele. Entendeu onde eu queria chegar? Porque assim, como que uma pessoa me acusa, me deixa um casamento de 15 anos, dizendo que eu o traí, sendo que eu não fiz isso. Então, esse ponto que eu queria chegar. Vocês concordam que a querida que eu atendi aqui, se o marido tivesse terminado com ela, ela também entenderia. Olha, eu não fiz, mas eu entendo ele ter terminado comigo, porque apareceu que eu estava no motel. Eu não fui. Eu acreditaria nela, por exemplo, porque eu sou o terapeuta dela, então por que ela mentiria para mim? Agora, você concorda que o marido, a família, seria muito difícil acreditar nela, se o dispositivo mostrou que ela estava no motel. Então, ela entenderia por que ele a deixou. É isso que eu quero dizer. E você? Por que ele te deixou? Então, meus amores, tem coisas que a gente tem que... Escuta, e por que eu também estou desenvolvendo esse raciocínio? Porque tem o fator que eu estou dizendo aqui. Olha, ele me deixou, mas eu até entendo por quê. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu também não acreditaria, apesar de eu não ter traído. Agora, se o cara tá falando só por falar, porque eu sei que você tá me traindo, e é isso que eu tô dizendo. Qual a fundamentação disso? Qual a fundamentação dessa acusação? Então, se a sua resposta, se você que está me assistindo está passando por algo semelhante, se a sua resposta for, pois é, não tem fundamentação nenhuma. Ele chegou isso um dia do nada, falando que eu traio ele, eu peço por quê? Porque ele fala, não, porque você me trai, eu sei o que, não vou falar. Aí é porque o cara quer sair de coitado na história. É porque, na verdade, ele não quer mais, mas ele é covarde para poder finalizar e ele, então, agora quer transformar você ainda numa grande megera, para não falar outra palavra. Então, quer transformar você numa grande megera e ele sai de coitadinho ainda e quer que você se sinta culpada ainda. Então, aí seria um comportamento muito tóxico. Ah, não dá, né? Não dá. Então eu quero que você, aquele daqui me mandou o áudio aqui, que você pense. Ele tem fundamentação, ainda que você não tenha traído, ou ele simplesmente saiu falando do nada desse jeito. Então aí, se ele saiu falando do nada, aí sim é motivo suficiente para você, mas não querer nem saber desse cara. Porque o cara me faz uma acusação absurda dessa e agora faz uma acusação dessa, me deixa e agora vem só para querer transar. Então, olha que conveniente que ficou para ele. Se ele faz uma acusação infundada e depois ele vem só para querer transar, agora, se a gente estivesse dentro do primeiro exemplo, ou seja, a acusação não foi infundada, embora eu saiba que não é verdade, mas se eu estivesse no lugar dele, também pensaria isso. Então, aí já seria diferente eu aceitar ele vir pra gente transar. Porque aí na minha cabeça, aí eu entendo uma pessoa se sujeitar a isso. Sabe por quê? Porque na minha cabeça eu entendo que talvez seja o caminho para a nossa volta. Seja o caminho para eu ir falando para ele que eu não fiz aquilo, que para ele acreditar em mim, que aquilo não aconteceu. Eu não sei por que aquilo apareceu lá, por que aquela... Não, enfim, aquela situação que aí vai estar dentro de cada contexto aí. Aí eu até entendo, sabe? Mas aí teria que ter um tempo determinado também. Porque senão eu vou ficar me sujeitando até quanto tempo? Eu vou querer aqui ficar provando que eu não fiz, eu querendo reconquistá-lo. Quanto tempo eu vou ficar me sujeitando a isso? A ser ficante de ex-marido. Porque é isso. Eu passo a ser ficante de ex-marido. Então, quer dizer, eu era esposa e agora eu sou ficante. E aí, por vezes, para o cara, em muitas ocasiões, fica confortável. Porque aí ele sai do jeito que ele quer e sai ainda com você, querendo que você se sinta culpada, porque você me traiu, porque agora também eu vou sair pegando geral, e ele sai. É como se ele tivesse o passe livre, porque você é a culpada. Ele tem o passe livre para sair com quem ele quiser, faz você sentir culpa, e ele vem e transa com você ainda. Então tem que prestar atenção, viu, gente? Senão a gente entra em cada furada aí, ó, que pelo amor de Deus. E aí se eu chego à conclusão que eu não quero isso, eu não quero ser ficante de ex-marido. Até ontem eu era esposa, agora eu vou ser ficante? Não quero. Aí tem que fazer isso que você falou mesmo.
tenho que bloquear, só que aí se eu bloqueio, eu tenho que bancar, hein, gente? Esse bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, perdeu a credibilidade, hein? Aí o cara se acha mais ainda. Então, se for para eu bloquear, é porque eu quero sustentar o meu bloqueio, a minha atitude. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo aqui de maneira online, vou me aprofundar aí na sua história, nas particularidades da sua história, para eu poder, de fato, conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá também você encontra as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.